A gente vai falar sobre um tema muito importante. Não é emagrecimento, a gente vai falar de tireoide. E problemas da tireoide atingem cada vez mais a população. É impressionante. Eu tenho hipotireoidismo, então eu falo com alguém, a pessoa fala também tem, outra também tem. E no final das contas eu fico pensando, puxa, será que sempre foi assim? O que está acontecendo que a população está com problemas na tireoide? Hoje a gente vai tentar entender, também entender como a tireoide funciona, quais são os cuidados, os exames preventivos, o que a gente pode, se é que a gente pode fazer alguma coisa para evitar, mas depois, como é que a gente faz para equilibrar? Eu recebo o endocrinologista que atua na área de emagrecimento saudável e medicina integrativa, Dr. Matheus Sanromão. Seja muito bem-vindo. Prazer. Prazer, alegria te receber aqui. Obrigado. Senta aqui pertinho de mim, Matheus. E vamos falar então. Você viu que eu não estava comendo nada aqui, né? Eu tava só dando uma olhadinha, viu? Confesso que fiquei com bastante vontade. Eu confesso pra você que tá delicioso. Que bolo bom. Mas aí, como a gente fala com o endocrinologista que faz emagrecimento saudável, é melhor esconder o bolo, né? Mas hoje em dia a gente consegue fazer uma dieta mais maleável, né? Então a gente consegue introduzir, por exemplo, uma dieta volumétrica, onde a gente pode comer diversas coisas, mas vai depender muito da quantidade. Exatamente. Tem a Lari, ela sempre fala, pode comer, não tudo, é de tudo um pouco, Exatamente. né? É um pouquinho. Vamos falar de tireoide. Sim. Por que está cada vez mais comum? Existe algum estudo que explica? Então, uma das coisas que a gente pode falar é que nos dias de hoje, muitas pessoas andam muito estressadas, né? Tem um problema de depressão, que é uma doença da moda, certo? Muitas pessoas estão sendo acometidas. E com isso, elas utilizam muito antidepressivos. É uma das causas que pode acabar alterando a função da tireoide, certo? Alguns medicamentos antidepressivos podem causar alteração de tireoide. Outro medicamento que pode causar alguma alteração de tireoide, anticoncepcionais, medicamentos antiarrítmicos, que é para quem tem problema cardíaco, então pode também causar alguma alteraçãozinha de tireoide. Mas não tem nada que comprove algo mais específico, falando que o aumento de problemas de tireoide na população tem uma causa mais certa. Problemas da vida moderna, né? A gente vai ficando mais agitado, mais estressado e aí vem mais problemas. Bom, vamos tentar entender primeiro o que é a tireoide, certo. Explicar para as pessoas em casa que falam... Tem gente que fala assim, eu tenho tireoide. Todo mundo tem tireoide? Né? Que bom, a tireoide ela é uma glândula que está presente em todas as pessoas, certo? Ela se localiza na região aqui do pescoço, então como pode ver, a gente tem como se fosse o pomo de Adão, que o pessoal fala. A gente tem imagens, então enquanto a gente estiver falando, vamos colocando as imagens que a gente tem que vai facilitar para a turma entender. Então a gente tem o pomo de Adão, que na verdade nada mais é do que a cartilagem tireoide. Ela vem logo abaixo, então ela é como se fosse uma gravatinha, borboleta, que está aqui no pescoço, certo? Onde ela tem dois lados, o lobo direito e o lobo esquerdo, e um meinho. Então ela é bem parecida com uma borboletinha, certo? A função dela, ela produz 3 hormônios. Então a gente tem o T3, que é o hormônio principal da tireoide, que vai fazer com que haja todo o funcionamento do metabolismo, certo? Então, como vocês podem ver, ela está localizada bem na parte do pescoço. Então, É o azulzinho? Exatamente, aquela parte azulzinha. A proeminência da cartilagem onde a gente toca é aquela cartilagem, aquela parte branquinha que está bem acima do azulzinho. Então, a gente tocando o pescoço, a gente sente a proeminência da cartilagem tireoide, ela está logo abaixo. Então, às vezes a pessoa chega, tô com dor no pescoço aqui, é tireoide. Então, assim, é bom saber exatamente onde está, para acabar não se confundindo, né? Okay. Mas tireoide dói? A tireoide, ela pode apresentar dor, depende do problema que ela tem. Então, assim, ela é uma glândula, como uma glândula, ela produz hormônios, como eu estava falando, T3 e T4, e calcitonina. Então, esses 3 hormônios... T3, T4... E calcitonina. Calcitonina. Exatamente. O T3 e o T4, vamos começar por eles. São 2 hormônios que vão controlar o metabolismo celular, seja ele de qualquer célula do nosso organismo, tá certo? Então, todas as células do nosso corpo, a gente sabe que responde aos hormônios da tireoide. Desde o fio de cabelo até a unha do pé, todos eles vão responder pelo hormônio da tireoide. Por isso que quando a gente tem qualquer problema, tanto na produção quanto no estímulo, os efeitos colaterais acabam sendo bem gritantes, né? Então, é isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu me lembro quando eu descobri o meu hipotiroidismo, que os efeitos, assim, eu não sabia o que eu tinha. Eu só estava desmotivada, desanimada, com sono mortal. Eu tinha que ir para casa dar uma dormidinha e voltava para o trabalho, vontade de chorar e engordando. E aí, de repente, falei, gente, essa não sou eu, o que está acontecendo? E aí fui ver, era o hipotiroidismo. São efeitos ruins, né? Sim, exatamente. Esse é o hipo, né? Então, o hipo que a gente fala, hipo é o que para baixo. Então, deixa você totalmente para baixo. Preguiça, cansada, indisposta.
aumento de peso, então o metabolismo acaba ficando alterado. Muitas vezes a pessoa chega e fala, poxa, acho que eu estou com depressão. E aí você vai investigar, faz os exames, no check-up a gente acaba detectando que é uma alteraçãozinha de tireoide. Então não tem nada a ver com a depressão. Todo aquele desânimo, aquele cansaço tem a ver exatamente com a falta de hormônio. É a bateria do corpo, né? Tá vendo só a importância de você não fazer automedicação, não falar assim, eu tô com depressão, minha amiga me indicou um remédio X, ou eu vou tomar esse outro. Tem que ir ao médico, porque às vezes não é depressão por si só, ela é desencadeada pelo desequilíbrio da tireoide. Então tem que ir no médico, tem que fazer os exames direitinho, porque depois que tá tratado, fica tudo bem. Com você certeza. volta a ser você, fica tudo normal. E o hipertireoidismo? O hipertireoidismo é exatamente o contrário. Então, o hipertireoidismo é aquele estágio onde a tireoide ela fica hiperexcitada. A hiperexcitação pode ser pelo estímulo ou algum problema na tireoide e ela acaba produzindo excesso de hormônio. Então, esse T3 e T4 acaba ficando muito alto na corrente sanguínea, fazendo que o corpo fique muito acelerado. Então, ele dá aceleração de batimento cardíaco, ou seja, taquicardia, respiração, tremor, a pessoa não dorme à noite, ela tem perda de peso. Muitos falam, que ela tem hipertireoidismo para emagrecer. É péssimo. Então, assim, o hipertireoidismo é uma coisa que a pessoa fica no estágio de alerta 24 horas por dia. É como se tivesse tomado um susto e esse estágio de susto se mantivesse por 24 horas. Uma sensação bem ruim, né? Eu tive um episódio no ano passado, algumas pessoas ainda têm dúvidas e falam assim, o que aconteceu? Você ficou com hipertireoidismo? Na verdade, não, gente. Eu fiquei quase morta mesmo, porque eu tomei uma dose letal de T3, que era o hormônio tiroidiano, e aí bagunçou muito, né? Porque imagina que eu tomei 4.000 vezes o que eu deveria ter tomado. Então, é uma coisa absurda. Por um erro de digitação que eu já até expliquei aqui, mas não vou entrar no assunto. Mas só para vocês entenderem que não é assim, um problema da tireoide pode fazer alguém morrer? Pode, se for uma dose muito alta. Com certeza. Ou então até quando não está tratando. Por exemplo, um hipertireoidismo pode dar uma arritmia, um infarto, certo? Então é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, tem que ficar de olho e se tiver, tem que fazer acompanhamento e tratamento para que não tenha uma patologia ou então algo até pior no futuro. O que é mais perigoso, o hipertireoidismo ou o hipotireoidismo? Então, quando a gente fala em tratamento, o hipertireoidismo acaba sendo um pouquinho mais arriscado. Porque como ele é hiper, a pessoa fica todo momento excitada, então o estímulo cardíaco acaba sendo maior, o estímulo cerebral, o estímulo renal, tudo fica a mais. Então, a gente entra com medicamentos que acabam freando, brecando essa tireoide, produzindo menos hormônio para que haja um equilíbrio e uma harmonização do funcionamento do organismo. Quando a gente fala em hipo, é a falta. Então, a falta a gente apenas tem que repor. Então, é mais simples, digamos assim, o tratamento com o hipotireoidismo. Eu me dou muito bem com o meu centroidezinho todo dia ali e tal, fica tudo ótimo, tudo equilibradinho. Cada caso é um caso. A gente vai conhecer a história da Vanessa. Ela descobriu que tinha hipotireoidismo, teve que aprender a conviver com a doença. Eu quero até entender como é que ele teve que aprender, porque eu entendo assim, uma hora que você toma o seu remédio, acha a sua dosagem certa, a vida segue normalmente. Exatamente. Mas vamos conhecer a história dela. Cansaço, queda de cabelo, fraqueza nas unhas e indisposição. Foram esses sintomas que Vanessa tinha quando descobriu que estava com hipotireoidismo. Através desses sintomas, eu fui procurar o médico, fui realizar os exames de sangue e foi onde constou o hipotireoidismo. A princípio foi um pouco assustador e foi difícil pedir esclarecimento para a médica e tudo mais, porque a primeira informação que a gente tem de que você tem hipotireoidismo e se engorda. Então, já ficou aquela preocupação, ainda mais eu sempre fui uma pessoa preocupada com isso, em manter uma forma física, que tinha hábitos saudáveis, praticava exercício com frequência. Então, no começo foi bem assustador. Eu pensar que eu ia ter que passar boa parte da minha vida, se não a vida toda, tomando uma medicação contínua para tentar controlar isso e que mesmo assim talvez eu não pudesse ter os resultados que eu esperava ter, né? Que era conseguir manter isso em ordem, manter o peso, manter tudo em dia. Durante esses 5 anos eu tenho tomado a medicação regularmente, então todos os dias, em jejum, pela manhã, eu tomo. Hoje eu tô com 1 por ano, eu iniciei com uma dosagem maior, mas como a gente conseguiu, junto com o acompanhamento do endócrino, fazer o controle, hoje eu tô com uma dosagem um pouco menor. Desde que você tenha disciplina de tomar a medicação certinha, fazer o controle, com o acompanhamento com o especialista, cuidar da alimentação, tentar praticar uma atividade física regularmente, dá para conviver bem sim.
Vanessa dá as dicas para quem tem a doença. O meu conselho é não se desesperar, tentar manter a consulta com o especialista, que é muito importante, fazer o acompanhamento, fazer uso de uma alimentação saudável, uma alimentação regrada e praticar exercício sempre que possível, sem exagero, uma quantidade mínima, fazer uma caminhada, algo que seja prazeroso, que possa te colocar em movimento, colocar o seu corpo em movimento, sem exageros, porque a gente sente uma fraqueza muito grande, mas dá para conviver sim, dá para viver bem, viver feliz, dá para ter uma vida saudável e tranquila. Muito bem. Eu fiquei só com uma dúvida. Ela disse que às vezes pode ser que não dê certo. Existe essa possibilidade de estar tomando a medicação e não conseguir equilibrar e continuar com o problema? Sim. Existe? Existe porque a gente tem que saber se a dose está correta. Então, nada mais e nada menos, a gente tem que acompanhar, não só passar a medicação, até porque não tem fórmula secreta, né? Então, a gente faz a medicação, faz o tratamento e faz o acompanhamento para ver se tem algum reajuste que tenha que ser feito. Geralmente, quando a pessoa tem um problema de tireoidite, que é quando a tireoide se inflama, ela pode oscilar entre hipo e hipertireoidismo. Então, isso é um tratamento que acaba ficando um pouquinho mais complexo e a gente tem que ficar mais de olho ainda. Mais de olho, né? Eu costumo levar tudo muito de boa e eu vou te falar, eu acho tranquilo. Eu faço mesmo exame de sangue a cada 3 meses para saber se está na dosagem certa e pronto. Quando você está controlado, a gente faz só como revisão. Vamos falar, então, um pouquinho mais sobre a tireoide. A gente tem, inclusive, você me falou, uma foto que mostra o hiper e o hipotireoidismo, né? Seria legal a gente colocar na tela para o pessoal entender. Os sintomas, né? Que a pessoa, pelo menos ela tendo, sabendo o que causa, pelo menos já suspeita, né? Já tem mais ou menos uma orientação do que possa ser. Isso é bacana. Tava falando da vitamina D, assim como eu falei do hormônio da tireoide, que age em todas as células do corpo, a vitamina D também age em todas as células do corpo, a gente já sabe. Então, a suplementação dela no nosso organismo é super bem-vinda. Que legal. E a gente, hoje em dia, tem uma vida que quase não toma sol, né? E Exatamente. precisa. Tava na tela, vamos voltar lá para a tela para a gente dar uma olhadinha, para você lembrar desses sintomas. No hipertireoidismo? Bom, o hipertireoidismo, como a gente falou, a pessoa fica muito agitada, ela fica sempre para mais. Então, ela sente palpitação, ou seja, sente sensação de que o coração vai sair pela boca, calorão, ela treme, principalmente membros superiores, mãos, então não consegue escrever muitas vezes. Tem a perda de peso, que o pessoal acha que é muito bom, mas acaba sendo uma falsa, né? Um falso benefício, que digamos assim. Agitação psicomotora, que nem eu falei, ela não consegue ter o autocontrole, insônia, começa a não dormir à noite, e isso começa a afetar e virar uma bola de neve, porque acaba atrapalhando toda a rotina do dia a dia. E a queda de cabelo, que também é muito frequente. Também temos a enfraquecimento de unhas, que também pode acontecer. Então, cai isso cabelo, no hipertireoidismo. Se você tem esses sintomas, aliás, gente, qualquer sintoma vai ao médico, mas esses aí você já pode suspeitar, pode procurar até um endocrinologista. No hipotireoidismo? O hipo já é o contrário. Então, o hipo, a pessoa fica totalmente para baixo. Ou seja, ela tem indisposição, ela não tem ânimo, ela sente muito sono, ela dorme à noite uma quantidade suficiente, acorda com sono, como se não tivesse dormido. Então, durante o dia, ela fica mais preguiçosa, digamos assim. E a pessoa, às vezes, acha que é um pouquinho de charme, mas, na verdade, é alteração de funcionamento. Sensibilidade ao frio, ou seja, ela sente mais frio do que o hipertireoidismo, que acaba sentindo muito calor. Retenção de líquido, então a pessoa fica mais inchada, principalmente as mulheres, que a gente acaba vendo mais. Sensação de tristeza, que é muito confundido com depressão, então a gente tem que tomar muito cuidado. Tem também constipação, então alteração do trato digestório. Então, se você está sentindo esses sintomas, também desconfie, não vá fazer automedicação, não inventa que você mesma pode cuidar disso sem saber o que é. Procure um médico. E a gente tem aqui algumas perguntas e eu amo, porque a turma participa e é muito bom sempre, né? Então, vamos lá. A primeira pergunta é da Andréia. Ela diz, tem o hipertireoidismo e ela altera ou reduz a vitamina D ou a B... é uma pergunta. Ela altera ou reduz a vitamina D e B12? Não tem nenhuma correlação. O que é muito correlacionado com tireoide é o iodo. Como que ela chama? Andréia, então a vitamina D e a vitamina do complexo B, ela não tem nenhuma influência sobre o funcionamento da tireoide. Ela deixa ela mais nutrida, mais saudável, mas não causa uma alteração do tratamento do hipertireoidismo. Então, isso aí é uma coisa que não tem necessidade de suspender. Tá, ok. A Maria Aparecida Fernandes Bonfim Neves, de Marília, São Paulo. O hipotireoidismo é hereditário ou genético?
Pode ser. Então, assim, a gente sabe hoje em dia que existem os genes, né? Que a gente pode herdar dos pais, ou enfim, dos parentes, enfim, dos familiares, e isso aumenta muito a chance da gente ter alterações da tireoide. Pelo que a gente chama hoje de epigenética, que é o hábito de vida, a alimentação e tudo mais, a gente consegue manter esse gene desligado. Ou seja, uma alimentação bacana, atividade física frequente, mas o gene ainda acaba sendo passado de pai para filho. Ok. Gostaria de saber se as mulheres que têm alterações na tireoide têm dificuldades para engravidar. Sim, sim, como foi falado aqui, a tireoide, ela produz hormônios que cuidam de todo o metabolismo e uma coisa que ela influencia são os ovários na mulher, que querendo ou não é o ciclo menstrual, onde ela vai ter a ovulação e com isso vai permitir ela engravidar. Então, quando a gente tem alteração dos hormônios da tireoide, o funcionamento ovariano acaba ficando alterado, fazendo com que muitas vezes ela tenha alteração de ciclo menstrual. Isso atrapalha muito no processo de gestação, de engravidar. Ok. A gente está falando bastante do hipertireoidismo, do hipotireoidismo e do desequilíbrio, né, que essa tireoide pode ter. Mas tem aqui alguns casos, e a Renata, do Rio de Janeiro, ela fala que descobriu um nódulo na tireoide de quase 4 centímetros. Certo. Ela gostaria de saber quais os efeitos do mesmo no organismo dela e ela diz que está se preparando para a cirurgia de retirada da tireoide. Certo. Primeiramente, quando a gente fala em nódulo em tireoide, a gente tem que lembrar que tireoide é uma glândula que está 100% ativa no nosso organismo. Então, a chance de aparecer nódulo, ela acontece. Assim como em mamas, em ovários, então cistos, nódulos, é frequente. O fato de aparecer o nódulo ou o cisto não significa que ela esteja alterada ou que ela esteja doente. Então, para isso, a gente tem algumas características que a gente tem que notar quando a gente faz o exame, por exemplo, de ultrassom. Então, o tamanho do nódulo, formato, a composição, tudo isso entra numa classificação onde vai dar a entender se ele tem um pouco mais de risco ou não. E para confirmar, sempre com a punção, ou seja, a biópsia. Aí, baseado no resultado, a gente vê se precisa necessariamente fazer um tratamento cirúrgico, se é um tratamento clínico, que é só medicamentoso, se é só suplementação. Então, assim, falar que qualquer nódulo ele é cancerígeno ou qualquer cisto ele é cancerígeno, isso está errado. A gente faz o acompanhamento e para isso a gente tem que investigar mais a fundo. Na dúvida, sempre, biópsia. Ela está dizendo que está se preparando para a cirurgia, tomara que ela já tenha feito tudo isso. Se não fez, procure seu médico e peça para fazer, né? Isso Com é importante. certeza. Agora, eu tenho uma dúvida. E aí, se ela tira a tireoide, o que acontece? Ela não vai mais produzir T4, T3? Não, aí o que acontece? Ela vai se tornar como se fosse uma paciente hipotireoideia. Ou seja, ela não tem mais a produção do hormônio devido a não ter mais a glândula. Isso faz com que ela tenha que fazer a reposição, ou seja, como se fosse um tratamento de hipotireoidismo. Porém, a gente tem que tomar muito cuidado quando se fala em retirada da tireoide. Quando a gente vira a tireoide, que é aquela gravatinha borboleta, atrás nós temos 4 glândulas, chamadas de paratireoide. Elas são grudadas com a tireoide e às vezes no processo de ressecção, de retirada dessa tireoide, a gente acaba retirando essas paratireoides, que tem exatamente a função de controlar a quantidade de cálcio no sangue. E isso é muito importante. Contração muscular, contração cardíaca, todas elas dependem do cálcio para funcionamento no nosso organismo. Então, a gente tem que tomar cuidado quando fala em ressecção total, retirada total da tireoide, para ver se não está tendo distúrbio de cálcio. Então, é uma das coisas que a gente acaba ficando, querendo ou não, analisando sempre. Tem que ficar bem segura aí da necessidade, confiar no médico, né? Com certeza. E levar a sério, a saúde não se brinca. Nunca. Né? Dr. Matheus Sanromão, muito obrigada. Ele está no site drmateussanromão.com.br. No Instagram você pode seguir, agradecer as dicas, pedir mais informações, Dr. Matheus Sanromão. E o telefone, se quiser marcar para bater um papo, é o 11 3132 3437. Até a próxima. Foi um prazer. Igualmente. Na próxima a gente pode falar sobre emagrecimento sem bolo. Fechou. Sem bolo, né? Ah, meu bolinho tá ali me esperando, que eu já vi.